Ok. Hoje é 27 de abril, o nosso último encontro de abril, né? Na próxima semana já estaremos em maio, a gente muda o tema. Todos os meses a gente tem um tema, eu tenho um tema nas redes sociais, na nossa comunidade, e para a gente olhar através desse ponto específico, a vida é tão vasta, tão grande, são todos os aspectos, enfim. E no mês de abril não tinha nenhuma data importante. Eu falei, como não tem uma data importante? Tem a nossa vida é importante. Abril é o mês que abre o ano, né? E eu sempre gosto de fazer projetos para abril, e realmente abril começou numa movimentação enorme. Como muitas vezes as pessoas vêm de histórias muito delicadas, muito difíceis, histórias de muita dor, né? Às vezes é difícil você olhar para a sua origem com amor. Às vezes é difícil. E foi uma coisa que eu fui aprendendo respeitosamente, olhar para as limitações e para as dificuldades de quem cresceu em profunda violência, de quem cresceu em abuso, de quem cresceu em abandono, de quem cresceu em exclusão, de quem foi olhado torto, de quem não pôde estar inteiro no seu lugar, de quem não pôde ser quem se é. Às vezes, desde pequeno, a gente tem que se moldar, se calar, se envergar, e a gente não pode ser quem a gente é, onde a gente está, porque quem a gente é de verdade, de alguma maneira, incomoda quem nos deu a vida. Às vezes, quem nos deu a vida nos deu tudo, porque a vida é tudo, mas não consegue dar um colo amoroso, um olhar fraterno, um acolhimento. Às vezes, quem nos dá a vida, e a vida é tudo, não consegue ter amorosidade com a criança que nós fomos. E a gente cresce, e a gente vai olhando para os nossos lugares na vida, a gente, né, se desenvolve de muitas maneiras, em muitos aspectos, mas é difícil dar um abraço à mãe, é difícil chegar perto do pai. Tem famílias que não conseguem se olhar, tem filhos que têm dificuldade de ir na casa da sua família. E mesmo que eu diga para vocês que a gente está lá nas ordens do amor, né? O primeiro lugar que a gente tem que olhar para a nossa origem, a gente tem que honrar a nossa origem. E como que às vezes a gente... Porque às vezes nem o pai nem a mãe também quer. Existem pessoas tão doentes, às vezes, que eles também não conseguem serem tocados com amor, por mais que a gente queira. E o que a gente faz com essa cesta de coisa boa que a gente tem no coração? A gente usa ela toda para a gente. E refletindo sobre isso no mês de abril, eu falei, vamos honrar a nossa própria existência, e quando a gente faz o bem para a gente, quando a gente se trata bem, quando a gente cresce e desenvolve, é uma forma também dos nossos pais crescerem e se desenvolverem, porque eles estão dentro de nós, e às vezes a única honra real, legítima, não pode ser forçado. Eu já tive conversas profundas com colegas consteladores que falam assim, eu vejo que o cliente não aceitou, que ele não olhou com amor. Eu digo, e é verdade. Às vezes esse amor, ele vai levar uma vida inteira para sair um brotinho. São relações complexas e profundas, mas a gente pode pegar essa cesta de coisas boas que às vezes a gente desejou muito entregar no colo da mãe ou no colo do pai, e a gente dá ela para a gente. E a gente fazer o melhor pela gente, e a gente se cuidar muito bem, crescer, prosperar, enriquecer, ir para lugares lindos, maravilhosos, comer do bom, do melhor, ter prazeres em todas as formas possíveis e maravilhosas, e isso também é honrar o pai e a mãe, e um profundo respeito ao destino, às vezes, muito difícil deles. Muito. Esses dias eu fiz um atendimento muito difícil de uma mulher que teve uma mãe muito doente, mas muito doente, física, emocional, espiritualmente, e essa mãe a expulsou de casa, ela tinha uma dor enorme. Eu falei, foi a melhor coisa que a sua mãe fez para você. Ela te libertou do fardo de carregá-la. Ela do seu lugar de, mas eu queria ter ficado e ela não me deixou. Falei, para você ver como é que ela amou mais você do que você está se amando nesse exato momento.
Quem diz para a gente vai, some daqui, às vezes está nos dando a maior prova de amor. Some daqui. E se essa porcaria toda aqui ao meu redor vai te contaminar, suma, vai fazer o melhor da tua vida, porque eu não posso fazer a mim. E todas as vezes que a gente vence, a gente também leva o pai e a mãe dentro da gente. Então, abril foi de profundos movimentos, olhando para isso, para a existência da nossa origem, para a honra através da nossa própria vida, para que a gente reflita se a gente realmente não está evitando o crescimento por fidelidade, se a gente não está evitando o enriquecimento por fidelidade, se a gente não está evitando o prazer ou a saúde, o benefício de ser amada em honra a quem não pôde ter isso. Esse é o minha grande pergunta para vocês. E, obviamente, encerramos as constelações de abril hoje e vamos para maio, com a mãe tem a face do sucesso, que é a grande frase de Bert Hellinger, que foi a frase que um dia chegou aos meus ouvidos através de um vídeo da Elza Carvalho. Vou até procurar esse vídeo para postar aqui no grupo para vocês. E eu costumo dizer que a Elza, com quem já estive algumas vezes, ela foi a minha primeira professora, porque eu consumi todo o conteúdo dela, e no dia que eu vi esse vídeo, eu fui num sábado à noite, muito cansada, no dia seguinte eu fui para a Livraria Saraiva e disse, o que tem aqui de Bert Hellinger, que eu quero tudo. E eu comecei a estudar muito antes de realmente entrar num curso, eu comecei a ler, me preparar muito antes de entrar num curso. Então, a mãe tem a face do sucesso. Qual é o nosso olhar para a nossa mãe? Já vou deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês, que eu sei que esse é o assunto mais espinhoso da vida da gente, e é o grande caminho também do nosso equilíbrio e da nossa cura. E baseado nisso, eu gostaria que cada um, a partir do que eu disse, né, imaginasse a cena mais difícil da sua infância em relação ao pai, em relação à mãe. Gi, não conheci o meu pai. Que existe essa possibilidade. Tem mãe que não sabe nem quem ele é, mas ele existe. Mas você tem uma cena difícil da sua mãe falando, ou de você descobrindo sobre isso. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Todos. Fechem seus olhos para a gente encerrar esse mês de abril, grandemente. Nós vamos já fazer um exercício de conexão e um exercício para essa cena. Eu vou colocar uma musiquinha, sentem confortavelmente. Respirem profundamente. E se imaginem na infância. Naquela casa onde você cresceu. Na sala dessa casa. Você está na porta da sala dessa casa. Que idade você tem nessa cena? Em que idade você deixou de ser criança? Muitos têm um contato com a primeira dor ou com a primeira decepção, muito pequenos ainda. E uma parte de nós fica congelada nessa cena. Qual era a dor causada por essa mãe? Era de ausência, de abandono? Ela era indisponível emocionalmente? Vai entrando na sala dessa casa. Encontre sua mãe sentada dentro dela. Para onde ela olha? E quantos anos você tem?
Pare diante dela e dentro do seu coração diga: eu sinto muito, mãe. E agora eu vejo que eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu sou só o pequeno, a pequena. Baixe sua cabeça diante da sua mãe num gesto de respeito e diga internamente: eu vou fazer apenas o que me cabe, querida mamãe, que é viver o melhor da minha vida. E com isso, eu honro todos os sims que recebi de você. Dê um passo atrás nessa cena e diga: eu vou viver, sentir, usufruir e prosperar. Tudo o que você não pôde fazer. E com isso, você também estará aonde eu estiver. Dê mais um passo atrás nessa cena e olhe para o seu lado direito. Lá está o seu pai. Dê um passo à direita e diga para sua mãe: me olhe com bons olhos, mãe. Se eu também honro o meu pai em tudo que eu fizer. Olhe na direção do seu pai e diga internamente: querido papai, eu tomo a tua força inteiramente e com ela eu vou para o mundo. E com ela eu chegarei em todos os lugares que a vida me permitir e que minha alma me levar. Dê mais um passo atrás nessa cena e olhando o pai e a mãe, diga para ambos
Eu confio na força da vida que nos conduziu até aqui. E respeito profundamente os destinos de vocês, meus pais. E sigo para o meu próprio caminho, inteiro, para colaborar da minha forma para as futuras gerações. Dê mais um passo atrás e deixe essa imagem se desfazer lentamente. E cada um no seu tempo pode ir voltando para cá. Eu preciso me recompor, vou aqui. Eu quero que cada um escolha um número de 1 a 3. Não precisa me falar, não, só escolhe. De 1 a 3. Alguém mais ficou sem som ou sem áudio? Ou sem imagem ou sem áudio? Não. Que a Fran me mandou mensagem que ela estava sem áudio. Todo mundo já escolheu de 1 a 3? Ok? Ok, não precisa me falar. O recadinho é da sistêmica direto para o coração, tá? Eu estou sem. Você está sem áudio, Marivanete? Mas a gente te ouviu, viu? Ó, quem escolheu o card de número 1? Agora voltou. Uhum. Quem escolheu o card de número 1, eu tenho um lugar para você no meu coração. Olha que profundo, hein? Às vezes a peça-chave para que a gente se locuplete na vida é colocar o papai ou a mamãe, assim, bem, bem bonitinho, né? Do jeito que foi, sem mais acusações. Quem escolheu o número 2, eu falo aqui, chega a me dar um apertinho no peito, viu? Eu concordo. Pode ter sido bem difícil, viu? Mas dizer sim ao que foi é o que pode nos mover desse lugar e nos fazer caminhar para novas paragens. E quem escolheu o 3 teve que ser como foi. Às vezes a nossa história é bem dura, assim, é bem difícil. E às vezes nossos pais têm destinos muito tristes, né? Muito tristes. Às vezes um pai morre muito cedo num acidente horrível, ou ele desaparece, ou afogamento, coisas muito dolorosas, né? Ou doenças crônicas por muito tempo, né? Teve que ser como foi. Eu estou falando aqui de pai porque o que eu sinto em relação a esse card, tá? Pode ser para a mãe também. Mas quando eu peguei esse card aqui, ficou muito ligado no pai, para mim, né? Então, cumprimos nossa primeira etapa dentro do tempo, o que é uma inovação, né? A gente conseguir fazer um exercício e conseguir trazer esses cards. Eu vou colocar eles lá no grupo. E agora nós vamos aos nossos movimentos de hoje. E nós temos uma primeira constelação, e depois teremos a segunda. Ambas são aqui para São Paulo, hoje os 2 atendimentos são para São Paulo, e como sempre eu vou manter os movimentos velados, né, para que a gente tenha mais legitimidade nisso tudo. E eu vou começar a falar com quem vai constelar,
E já vou pedir para que é a primeira constelação, né? Já olhe no campo e já me diga aqui pelo WhatsApp os primeiros nomes, né?